Olá, sejam muito bem-vindos a esta nossa nova explanação. Hoje a gente vai pular direto para uma das transições mais intensas do nosso tempo, o salto da indústria 5.0 para 6.0. Estamos falando de um verdadeiro mergulho na autonomia simbiótica e no que os especialistas já estão chamando de industrialização da vida. É uma mudança de paradigma enorme, então vamos desbravar juntos o que isso significa na prática para todos nós. Dando uma olhada rápida no nosso roteiro de hoje, a gente vai passar por 6 pontos bem diretos: a evolução industrial, o motor da indústria 6.0, o novo modelo de valor, os desafios e investimentos globais, o futuro do trabalho e, por fim, um novo contrato social. A ideia é sair do contexto histórico e ir direto para o impacto real que tudo isso tem na nossa sociedade. Ponto número 1. A evolução industrial. Para a gente entender de verdade o tamanho do que está chegando, é super importante dar um passo atrás e ancorar esse futuro todo na história que a gente já conhece. Olha só como o ritmo das mudanças é simplesmente de tirar o fôlego. Pensem bem, a gente sai daquela força a vapor lá no início, passa pela linha de montagem, entra na era dos computadores e, num piscar de olhos, dá um salto para a realidade que já está batendo na nossa porta, a era dos sistemas cognitivos e autônomos. É a tal da fusão biodigital, que tem tudo para ganhar força total ali entre os anos de 2035 e 2050. E o mais fascinante aqui é notar como o nosso papel, o papel humano, muda de forma drástica a cada salto desses. Reparem que a gente sai de um perfil puramente focado em força física lá na indústria 1.0, vira analista de dados na 4.0, até chegar nessa versão 6.0, onde nos tornamos arquitetos de ecossistemas complexos. Basicamente, a máquina passa a assumir as decisões em frações de segundo, enquanto a visão macro, a ética do negócio, fica nas nossas mãos. Avançando para o nosso segundo ponto, o motor da indústria 6.0. Aqui, a gente vai ver exatamente quais são as tecnologias que estão transformando aquelas fábricas estáticas em sistemas que agem quase como organismos vivos. E a grande estrela desse motor é a chamada inteligência artificial de agente, ou Agentic AI. Esqueçam aquela IA que só analisa dado e dá uma dica para o operador decidir. Aqui o jogo é outro. Estamos falando de um agente que age sozinho. Ele toma decisões físicas complexas no chão de fábrica, resolvendo gargalos logísticos e de produção literalmente em milissegundos, sem precisar que um humano autorize cada passo. Essa nova era é construída sobre uma convergência tripla que parece até filme de ficção científica, mas é 100% real. Temos a autonomia da IA de agente, o poder gigantesco de processamento quântico aliado às redes 6G para criar gêmeos digitais planetários hipersincronizados e, pasmem, a biologia sintética. Isso mesmo, é a integração de componentes biológicos reais que conseguem se regenerar sozinhos diretamente nos próprios materiais de fabricação. Chegamos ao ponto 3. O novo modelo de valor. É crucial a gente ver como essa tecnologia toda muda completamente a régua do que a gente considera como sucesso num processo produtivo. O contraste entre o antes e o depois é gigantesco. A indústria 5.0 estava muito focada em impacto zero, né? Era aquela pegada de vamos tentar não estragar nada e colaborar com os robôs. Já a indústria 6.0 sobe o sarrafo para um nível totalmente novo. Ela exige que os sistemas operem com autonomia e sejam regenerativos. Ou seja, não é mais só sobre não poluir, mas sim sobre curar ativamente os ecossistemas, tipo purificar a água ou o ar enquanto a fábrica está rodando. E isso puxa um conceito que muda totalmente as regras do jogo: o lote de tamanho 1. A atomização do mercado significa que redes de microfábricas descentralizadas vão conseguir produzir um único item, totalmente feito sob medida para necessidades muito específicas, mas com o mesmíssimo custo e eficiência financeira de produzir 1 milhão de unidades iguais. Indo para o nosso quarto ponto, desafios globais e investimentos. Para provar que isso não é só teoria futurista, vamos dar uma olhada na montanha de dinheiro que já está circulando e nos riscos absurdos que vem no pacote. Os números do mercado não mentem. As maiores gigantes globais estão colocando bilhões de dólares neste exato momento. A Siemens, por exemplo, fez um movimento de 10 bilhões de dólares só para dominar simulações e gêmeos digitais. Paralelo a isso, empresas de peso como a Nvidia e a Schneider Electric estão injetando centenas de milhões para afiar a inteligência artificial em fábricas pelo mundo afora. Só que tem um porém bem grande aí. Quando a gente conecta o mundo físico, chão de fábrica, ao mundo digital em redes globais dessa forma, as vulnerabilidades simplesmente explodem. Para colocar isso em perspectiva, a projeção é que o custo global do cibercrime bata na casa dos 10 trilhões e meio de dólares até 2025.
Então a segurança cibernética deixa de ser só um setor de TI e vira literalmente a garantia de sobrevivência financeira de qualquer operação. Passando para o ponto 5, o futuro do trabalho. É hora de abrir a lente e olhar para o fator mais importante no meio dessa transição toda, que é o impacto direto na nossa força de trabalho global. E as projeções do Fórum Econômico Mundial dão exatamente o tom dessa virada de chave. A expectativa é que cerca de 92 milhões de postos de trabalho sejam extintos, pegando bem pesado naquelas funções mais administrativas e repetitivas. Mas, do outro lado, a projeção aponta a criação de 170 milhões de novas vagas. O saldo líquido é positivo, sim, mas o detalhe é que essas vagas novas vão migrar direto para alta tecnologia, sustentabilidade e funções super especializadas. Como tudo está mudando tão rápido, a gente tem uma previsão de que quase 40% das habilidades profissionais atuais fiquem obsoletas até 2030. Isso significa que o aprendizado contínuo passa a valer ouro. Características puramente humanas, daquelas que máquina nenhuma copia com facilidade, como resiliência, inovação, pensamento analítico e inteligência emocional, vão ser o nosso grande diferencial. Mas, claro, a gente precisa olhar para a realidade econômica sem filtros. Hoje, cerca de 20% da juventude global, o que dá uns 260 milhões de jovens, são classificados como niche, ou seja, não estudam, não trabalham e nem recebem treinamento. É um alerta vermelho, porque se essa revolução tecnológica acelerada não for inclusiva, a gente corre o sério risco de jogar fora um potencial humano gigante, principalmente nos países em desenvolvimento. E para piorar, as velhas disparidades estruturais continuam aí firmes e fortes. As mulheres ainda ocupam só 40% das posições de trabalho no mundo. Somado a isso, o setor informal está crescendo assustadoramente, com uma projeção de bater mais de 2 bilhões de trabalhadores em breve. É um volume monumental de pessoas vivendo sem rede de proteção e totalmente expostas à frente dessa onda da automação inteligente. O que nos traz para o nosso sexto e último ponto, um novo contrato social. A grande pergunta, no fundo, é como é que a sociedade moderna vai navegar por essa transição rumo à eficiência extrema sem deixar ninguém para trás? A real é que o sucesso definitivo dessa era não vai ser medido só por algoritmos perfeitos ou por recordes de produtividade. Vai depender da capacidade de formarmos líderes que consigam agir como arquitetos de ecossistemas. A gente precisa saber equilibrar o peso e o poder bruto das máquinas autônomas com a engenhosidade humana e uma bússola ética muito, mas muito rigorosa, focando em garantir direitos básicos na sociedade. E para fechar esta explanação, a gente deixa essa reflexão no ar. Com essa industrialização da vida saindo dos papéis virando o nosso dia a dia, será que a sociedade está realmente pronta para gerenciar essa passagem do esforço humano para a autonomia simbiótica? A gente vai usar todo esse poder tecnológico para criar uma prosperidade compartilhada ou só para aprofundar a exclusão? É uma provocação e tanto para se pensar, né? Valeu demais por acompanharem a gente até aqui nesta exploração e até a próxima!